Bom, resumidamente, nós falamos de Descartes sobre a questão da sua epistemologia. É lógico que o pensamento de Descartes ele não se resume apenas a isso que nós externamos, certo? É um pouco mais complexo, mas na questão do método, os pontos fundamentais foram esses que nós colocamos há pouco, né? Bom, vamos agora abordar um outro pensador também importante dentro dessa nova concepção de ciência da modernidade, que foi Kant. Aliás, diga-se de passagem, Kant não só influenciou o pensamento moderno, como também, de uma certa forma, ainda está tão importante hoje na contemporaneidade, né? Muito bem. Vamos ver um pouco da questão da epistemologia kantiana. O Kant, ele parte do pressuposto seguinte, que o sujeito, para ele, tem a primazia no ato cognitivo sobre o objeto. Em vez de ser o objeto, que tem uma importância, Kant vai valorizar o sujeito. Vai colocar o seguinte, o sujeito é constituído, segundo ele, por 3 faculdades fundamentais. A primeira, a sensibilidade, é aquilo que o Descartes também já abordava, que nós vimos na aula anterior, a questão da sensibilidade. O sujeito é possuidor de uma sensibilidade, de um sentido. Tá? Também, esse sujeito é possuidor de um entendimento, que é a capacidade de pensar o objeto da intuição, né? Sensível, portanto, e também possuidor de uma razão. Veja só, ele é possuidor de uma sensibilidade, tá? Ele é possuidor de um entendimento e ele é possuidor de uma razão. Muito bem. Segundo Kant, ele admite a existência de um mundo exterior ao sujeito. Ora, há um mundo exterior, isso ele não nega, esse mundo, de uma certa forma, tem uma existência, está aí, é concreto, tá? Não se pode negar este mundo. Qual é o papel da sensibilidade aí do sujeito? É exatamente captar este mundo. Tentar compreender que coisa é essa. Tá? Então, esta realidade, que existe por si e em si, é a realidade numênica, que ele chama de realidade numênica, ou coisa em si. Esta realidade, por sua vez, é necessária, no sentido da existência, da experiência. Tá? E aí nós temos que ver que é necessário, o que é essa palavra necessária em Kant. Esse necessário aí significa dizer que ela tem que ser assim e não pode ser de outra maneira, certo? Então, só dando um exemplo, por exemplo, o objeto cadeira, por exemplo, é cadeira e não pode ser de outra maneira. Por isso que ele chama de realidade necessária. É ela que, e é ela que, não sendo a matéria do conhecimento, constitui o seu suporte ontológico. Tá? A realidade em si, ela não é matéria de conhecimento. Mas, segundo ele, ela é o que ele chama de suporte ontológico. O que é que nós compreendemos por suporte ontológico? Certo? Que ela tem uma existência, que ela está aí. O que é que está aí? A realidade. Não é ainda o objeto. Eu não tenho ainda diante de mim, por exemplo, a mesa. Eu não tenho diante de mim a cadeira. Eu não tenho diante de mim o copo, ou qualquer coisa objetivada. Eu tenho uma realidade. Que ela está aí, tem uma existência. Eu sei que ela tem uma existência. Eu sei que ela é real, porque eu consigo captar pela minha sensibilidade. Tá? Então, o papel da sensibilidade nada mais é do que captar o real, que ainda não é. Ele se apresenta de uma forma ontológica. Ele se apresenta de uma forma de um ser. Tá? Um ser que ainda vai ser. Um ser que ainda vai se objetivar. Um ser que ainda vai se converter, por exemplo, em mesa, cadeira,
copo ou qualquer coisa. Tá? Para isso, ele precisa, além da sensibilidade dos sentidos, ele precisa do intelecto, que é essa capacidade do ser de pensar. Então aí nós temos aí, primeiro, o contato com a realidade pela sensibilidade, depois pelo intelecto. Tá? E a última etapa, que nós vimos aí, que seria a razão. Tá? Então, segundo ele, o conhecimento começa com a experiência, o sentir é a nossa permeabilidade, a nossa abertura ao mundo, a sensibilidade pura, receptiva, poder de receber representações, fornece a matéria do conhecimento pelas suas intuições. Tá? Então, o mundo está aí, a sensibilidade vai captar isso. Tá? E de posse disso que a sensibilidade consegue captar, o meu intelecto vai atuar. Ele vai começar a pensar que realidade é essa que eu estou captando. Qual é o papel da razão aí em Kant? Tá? A razão, enquanto instrumento do pensamento, ele vai elaborar o conceito, mas não é um conceito no sentido singular. É um conceito que possa ser aceito universalmente. É por isso que é importante a razão. A razão, por ser um instrumento ordenador do pensamento, tá? É ele que vai, na elaboração do conceito, dar esse atributo de universalidade. Então, quando os sentidos ou a sensibilidade capta a realidade, quando o meu intelecto, aí sim, esse meu é particular, quando o meu intelecto começa a pensar essa realidade, a minha razão, que aí não é minha, é a razão humana, quando a razão entra em ação, é no sentido de construir um conceito que seja universal, né? Que possa ser aceito por todos os seres racionais. Então, quando alguém, por exemplo, vamos imaginar aqui hipoteticamente, alguém lá pelas tantas que constrói um objeto e ele resolve batizar este objeto, então, hipoteticamente, geladeira. É isso aqui que eu idealizei, produzi, vai se chamar geladeira. A princípio, parece que essa ideia, ou o próprio conceito, pertence a alguém no sentido singular, particular. Na verdade, não é. Quando ele diz que aquilo é uma geladeira, e que as outras pessoas começam a repetir esse mesmo conceito, na verdade, esse conceito que foi captado, que está sendo repetido pelas outras pessoas, esse conceito já se faz presente, de uma certa forma, na razão. Tá? Tudo bem, ele produziu objeto de geladeira. As pessoas assimilam aquilo, tá? Só que aquele objeto, ou aquele conceito, não pertence àquela pessoa, aquele sujeito. Essa assimilação, ou esse conceito, de uma certa forma, já estava presente nas pessoas. Tá? Tanto é que todos assimilaram. Se ele dissesse uma coisa que a razão, por si só, não assimilasse, primeiro, que ele próprio não iria dizer. Até porque ele não se racional. Tá? Ele só vai externar aquilo que a razão, e a razão não lhe pertence a todos os seres humanos, né? Aceitasse como tal. Primeiro que ele não ia dizer. E se dissesse, pela forma pelo próprio pensamento, os demais não iriam, de hipótese alguma, aceitá-lo. Então isso não passaria como sendo verdade. Tá? Então, é preciso que a sensibilidade, o intelecto e a razão, certo, esteja atuando no processo do conhecimento, certo? E que os três estejam em combinação, para que realmente possamos construir o conhecimento. Bom,
Vou fazer aqui uma citação do próprio Kant, abrindo aspas, que ele diz o seguinte: a capacidade de receber representações, graças à maneira como somos afetados pelos objetos, denomina-se sensibilidade. Por intermédio, pois, da sensibilidade, são-nos dados objetos e só ela nos fornece intuições. Pode dizer-se que a sensação é a matéria do conhecimento sensível. Dou o nome de matéria ao que no fenômeno corresponde à sensação. E aí você vai encontrar isso, essa citação, na obra Crítica da Razão Pura. Né? É mais ou menos isso que nós, o que ele está colocando aí, é exatamente a ideia que nós colocamos da sensibilidade, do pensamento e da razão. Bom, o que é que o Kant entende por razão? Todo o nosso conhecimento, segundo ele, começa pelos sentidos, já vimos isso. Passa ao entendimento e acaba na razão. Não há em nós faculdade que seja superior à razão para elaborar a matéria da intuição e para a reduzir à mais alta unidade do pensamento. Também isso vocês vão encontrar essa citação lá na Crítica da Razão Pura. Então, o Kant, ele vai, na verdade, fundamentar todo o seu pensamento, toda a sua epistemologia na razão. A razão, segundo ele, é o instrumento máximo de qualquer pensamento. Tá? Só para lembrar essa questão do Kant, que é muito interessante, essa questão da razão, eu vou citar aqui um exemplo, eu gosto muito de colocar isso quando eu estou trabalhando Kant, como ele coloca isso como sendo a razão como instrumento máximo do pensamento. Ele coloca o seguinte, por exemplo, todos nós temos racionalmente que não devemos matar o ser humano. Sabemos racionalmente que não se deve matar o outro. Mas aí as pessoas cometem assassinato, matam o outro, e aí? Essa ação é racional? O Kant vai dizer não. Essa ação não é racional. Essa ação é fruto da sensibilidade. A razão, categoricamente, diz que não devemos matar. Isso é tão verdadeiro que quando alguém, por exemplo, comete um crime, mata alguém, a primeira coisa que ele faz é fugir. Então, portanto, ele foge. Né? Por quê? É a razão atuando aí. Né? Então, você veja aí que o princípio epistemológico de Kant, ele vai ter como instrumento, dos três instrumentos, a sensibilidade, o pensamento e a razão, ele vai colocar a razão como instrumento principal da sua epistemologia. Muito bem. Vamos agora a um outro pensador, também tão importante do ponto de vista da epistemologia, que é Popper. Né? Popper propõe uma análise crítica do método de investigação científica nas ciências empíricas. Nelas, as hipóteses e teorias seriam construídas e testadas experimentalmente. Qual é a ideia de Popper? A ideia de Popper exatamente é tentar mostrar que toda e qualquer teoria só pode ser aceita como sendo científica desde que ela possibilite ser testada. A teoria que não possa ser testada, ela não pode ser científica. Por exemplo, se eu digo assim, vai chover amanhã em algum lugar. Tá? Essa teoria, na concepção de Popper, essa teoria não é científica, porque eu não posso testar essa teoria. Vai chover amanhã em algum lugar, não posso testar essa teoria. Porque sabemos que vai chover em algum lugar. Mas se eu disser assim, vai chover amanhã às 10 horas em São Luís, essa teoria sim, ela é científica porque ela pode ser testada, ela pode ser corroborada e ela pode também ser falseada, porque se não chover amanhã em São Luís, essa teoria passa a ser falsa.
Então, a ideia de Popper, de uma forma resumida, é buscar construir uma epistemologia onde a teoria, para ser considerada científica, ela tem que possibilitar o seu falseamento. Porque se não for assim, ela não é científica. Muito bem. Bom, essa, embora de uma forma resumida, sei que realmente há ainda muita coisa, principalmente no Popper, que fica um pouco evasiva, mas vocês terão o fascículo, né, que poderão acompanhar melhor, né, toda essa nossa discussão a respeito da epistemologia, né, do papel da filosofia da ciência, tá? E qualquer dúvida, qualquer acréscimo, nós estaremos à disposição para Delimira. Muito obrigado.